Quando o mundo desaba, o amor vira uma lembrança que dói. E às vezes, o que mais machuca não é o que foi perdido, mas o que nunca teve chance de acontecer. Era 1945. Gyeongsong parecia uma cidade parada no tempo, sufocada por sombras invisíveis, mas ninguém imaginava que nos porões de um hospital isolado, o verdadeiro horror ganhava forma. Entre os gritos abafados e os corredores gelados, nascia algo que não era humano e nem deveria existir. Jang Tae-sang sempre teve fama de esperto. Dono de um banco de penhores, vivia cercado de luxo e promessas. Mas por trás do sorriso confiante, havia um homem em fuga. Não da lei, mas de si mesmo. Ele não queria se envolver, não queria sentir, até conhecer Yoon Chae-ok. Ela não sorria fácil. Carregava nos olhos o peso de quem procurava algo há tempo demais. Sua mãe havia desaparecido sem deixar rastros, e a única pista levava até o infame hospital Ongseong. Tae-sang prometeu que não se meteria. Mas bastou um olhar dela e tudo desmoronou. Juntos, eles cruzaram os portões do hospital, sem saber que estavam entrando num pesadelo. Lá dentro, o silêncio era mais cruel que qualquer grito. E logo eles descobriram a verdade. Corpos eram usados como cobaias. Pessoas sumiam para nunca mais voltar. E o que restava se transformava em algo que sangrava raiva. Criaturas deformadas, feitas de dor e obsessão. Eram chamadas de Nadin. Enquanto tentavam escapar, uma nova dor surgiu. Chae-ok descobriu que sua mãe havia sido usada nos experimentos. Mas o mais cruel é que ela ainda estava viva. Não como antes. Agora era parte daquilo. Ainda assim, Chae-ok não fugiu. Segurou firme a mão de Tae-sang e juntos prometeram lutar. Contra os monstros, contra o medo e contra o tempo. Mas o tempo foi cruel. Lady Maeda, uma figura poderosa entre os japoneses, era quem comandava os experimentos. Por trás de seu olhar calmo, havia um coração envenenado pela ambição. Ao lado dela, o general Kato agia como se a vida humana fosse descartável. Eles criaram os Nadin não só por poder, mas porque acreditavam que dor gera obediência. Enquanto isso, a cidade sentia o cheiro do fim. Pessoas desapareciam, a esperança morria aos poucos. Tae-sang perdeu aliados, viu amigos virarem inimigos, mas o pior foi quando acreditou ter perdido Chae-ok. Num confronto dentro do hospital, ela foi ferida e levada. Ele procurou por dias, sem comida, sem sono, só com a culpa. Mas ela voltou, mudada, mais forte e mais fria. Algo dentro dela havia quebrado. Ou talvez, algo novo tivesse nascido. Tae-sang notou que seus olhos não tremiam mais diante do medo. Ela havia sido infectada pelo Najin, mas ao contrário dos outros, sobreviveu. Ele queria fugir com ela, deixar tudo para trás. Mas ela sabia que ainda não era o fim. Precisavam parar Lady Maeda. Precisavam que aquilo nunca mais acontecesse. Então voltaram uma última vez. E o que encontraram no subsolo do hospital não parecia real. Frascos, máquinas, corpos preservados e, no centro, a criatura original, a primeira Nadin, um amontoado de dor alimentado por ódio puro. Tae-sang lutou com tudo o que tinha. Chae-ok, mesmo enfraquecida, segurou a criatura tempo suficiente. No final, o hospital desabou. A cidade pensou que tudo havia acabado, que os monstros tinham morrido, mas o silêncio que veio depois escondia mais segredos. 70 anos se passaram. E em 2024, em Seul, uma mulher que não envelhecia caminhava entre multidões. Era Chae-ok, ainda viva, ainda lutando, mas agora sozinha. Até que um dia, ela viu um rosto familiar. Um homem que não deveria existir. Ele era idêntico a Tae-sang, mas dizia se chamar Jang Ho-jae e não lembrava de nada. Se você já amou alguém em silêncio, vai entender o que Chae-ok sentiu naquele momento, porque diante dela estava o homem que seu coração nunca esqueceu, mesmo que ele agora tivesse outro nome. Outro passado. Mesmo que ele não se lembrasse de nada, ela sabia, era ele, ou parte dele. Jang Ho-jae carregava nos olhos a mesma tristeza silenciosa, o mesmo jeito de olhar como se tivesse perdido algo, mesmo sem saber o quê.
Chaeyoke tentou se afastar. Ela já tinha perdido Taesung uma vez. Não suportaria perder de novo. Mas o destino tem seus próprios planos. Quando ela descobriu que Rojai estava sendo vigiado pela Jeonseung Biotech, tudo mudou. Aquela empresa, disfarçada de laboratório farmacêutico, era na verdade a continuação do horror de Yongseong. E por trás dela estavam os mesmos rostos, Lady Maeda e o General Kato, ainda vivos, ainda impiedosos. Eles também haviam sido infectados, mas, diferente de Chaeyoke, perderam tudo que os tornava humanos. Não sentiam culpa, só desejo. Queriam espalhar o Najin para controlar, dominar, transformar a cidade inteira em um campo de testes. E para isso, precisavam de Rojai. Porque ele era a chave. Parte dele ainda carregava a essência do primeiro Najin destruído em 1945. Uma semente adormecida. Algo que podia ser despertado. Chaeyoke não contou tudo de imediato. Queria protegê-lo, mas Rojai começou a ter visões, sonhos que não eram dele. Sentimentos que vinham do nada. Começou a sentir dor onde não havia feridas. Acordava gritando nomes que não conhecia. E toda vez que via Chaeyoke, sentia como se estivesse voltando para casa. Como se a alma dele soubesse, mesmo que a mente não lembrasse. Foi então que ela contou sobre 1945, sobre o hospital, sobre o sacrifício, sobre o amor. Ele não acreditou de início. Quem acreditaria? Mas no fundo, algo nele já sabia. Começaram a investigar juntos. Descobriram que Lady Maeda estava usando uma rede de distribuição de água para espalhar fragmentos do Najin em Seul. Milhares de frascos estavam prontos. Bastava ativar. Cada passo da investigação trazia uma nova ferida. Chaeyoke revivia perdas. Rojai lutava contra si mesmo. Havia momentos em que ele perdia o controle. Seu corpo reagia como se outra força estivesse tentando assumir. Mas Chaeyoke segurava sua mão, e aquilo bastava. Ele dizia que confiava nela, mesmo sem saber porquê. E ela respondia que isso era tudo o que importava. Mas o tempo, mais uma vez, foi cruel. Durante uma tentativa de invasão a um dos laboratórios, foram capturados. Kato fez questão de mostrar a Rojai tudo. Revelou que ele era um clone gerado a partir do DNA de Taesung, que cada lembrança implantada era parte de um experimento, que ele nunca teve escolha e que Chaeyoke era só mais uma peça no jogo. Mas ele olhou para ela, e naquele olhar não havia dúvida, nem ódio, só a certeza de que amor não se implanta, se sente, se constrói. E mesmo que tivesse sido criado em laboratório, o que ele sentia por ela era real. Ele reagiu, lutou, despertou não como criatura, mas como homem. E ao lado de Chaeyoke, destruiu o laboratório, salvou os outros prisioneiros e levou Lady Maeda à beira da morte. Mas nada é simples quando se trata de monstros. Antes de cair, Maeda ativou a dispersão automatizada dos frascos. Restava pouco tempo. Eles correram, tentaram impedir, mas era tarde demais. Só conseguiram conter parte do sistema. A cidade já estava ameaçada. Mesmo assim, naquele momento, no meio do caos, Chaeyoke chorou, pela primeira vez em décadas. Não de dor, mas de alívio. Porque ele tinha voltado. Não como antes, mas suficiente. E ele segurou o rosto dela com mãos trêmulas, dizendo que não lembrava do passado, mas queria construir um futuro. Se você também carrega uma escolha que doeu, vai entender o que ela sentiu, porque ela sabia que o perigo não tinha acabado, mas pela primeira vez não estava sozinha. Eles poderiam ter fugido, poderiam ter desaparecido e deixado o mundo cuidar de si mesmo, mas Chaeyoke não foi feita para fugir. E Rojai, mesmo sem lembrar quem era, sabia o que queria ser. Juntos, decidiram continuar lutando, não por glória, mas por cada vida que ainda podia ser salva. Porque às vezes, tudo o que resta é uma escolha. E mesmo quando tudo parece perdido, ainda é possível escolher o certo. Durante semanas, percorreram os rastros da Jeonseung Biotech. Descobriram arquivos secretos, instalações escondidas, identidades falsas. A rede era maior do que imaginavam, mas também encontraram aliados. Pessoas que tinham perdido entes queridos, cientistas que se arrependeram,
gente comum que decidiu não ficar calada. Aos poucos, uma nova resistência nasceu. Chaeyoke se tornava o símbolo de algo maior. Para alguns, era um mito. Para outros, uma lenda viva. Mas para ela, era só mais uma tentativa de consertar o que o passado quebrou. Às vezes, à noite, olhava para Hojai dormindo e pensava em Taesang. Não havia como separar os dois, mas também não queria. Porque o amor verdadeiro não se repete, ele se transforma. E Hojai entendia isso. Aprendeu a aceitar suas memórias fragmentadas, suas dores sem origem. Criou novas memórias, pequenas coisas, um café compartilhado no frio, um passeio sem pressa, um toque sem medo, coisas simples, mas que, para eles, significavam tudo. Foi nesse equilíbrio frágil que descobriram a verdade final. Um dos cientistas revelou que Lady Maeda e Kato não haviam morrido. Haviam sido levados para um centro subterrâneo onde preparavam algo maior, um novo ciclo. Um plano para infectar toda a população lentamente, usando a água. Milhares de frascos já estavam misturados às reservas subterrâneas. Era uma contagem regressiva silenciosa. Eles não tinham como impedir tudo de uma vez, mas podiam avisar o mundo, podiam expor a verdade. Com a ajuda de um jornalista independente, gravaram um vídeo. Chaeyoke falou com a voz trêmula, mas firme. Contou tudo, mostrou documentos, mostrou rostos. Disse que o horror não estava no passado, estava ao nosso redor, invisível, mas real. O vídeo se espalhou, causou pânico, mas também esperança, porque alguém estava lutando, e isso era tudo que as pessoas precisavam para começar a resistir. Os dias seguintes foram tensos, protestos, caos, mas também luz. Grupos se formando, cientistas se unindo, sistemas sendo derrubados. E no meio de tudo, Chaeyoke e Hojai caminharam de mãos dadas, sem saber se seriam lembrados como heróis ou como alertas. Um dia, enquanto o sol se escondia atrás dos prédios de Seul, Chaeyoke olhou para o céu e sorriu. Disse que pela primeira vez em muito tempo, sentia paz. Hojai a abraçou, e ali, sem dizer nada, prometeram que acontecesse o que acontecesse. Não se perderiam de novo. Se isso te tocou, você sabe o que fazer. Porque cada história como essa, mesmo que pareça distante, fala de nós. Dos nossos medos, dos nossos silêncios e do amor que sobrevive ao tempo, à dor e até à morte. Mas a história ainda não acabou. Num laboratório abandonado, escondido sob os esgotos de Seul, um sistema automático começa a funcionar. Uma luz verde pisca, um alerta silencioso é ignorado e lentamente, uma bomba biológica silenciosa ativa a dispersão de partículas Najin em reservatórios de água da cidade. Nos telhados, nas ruas, nas casas, ninguém percebe, mas algo começa a mudar. Crianças acordam com febre, adultos com dores estranhas, olhares vazios começam a se espalhar e uma nova criatura desperta nas sombras. Chaeyoke sente. Algo dentro dela reage e ela sabe, não acabou e talvez nunca acabe.